Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sick, filme dirigido por John Hyams, que tem roteiro e produção de Kevin Williamson. O filme da Miramax e da Blumhouse, nos Estados Unidos, chegou com uma adição de catálogo do Peacock, então entrou direto para o serviço de streaming. O Kevin Williamson, ele conseguiu essa grande repercussão nos anos 90 com Pânico e ele acaba mudando permanentemente o slasher. Também, ele acaba ditando uma dinâmica de interação entre terror e humor que gerou aí um legado muito grande para a indústria. Além disso, eu também penso que ele estabeleceu uma simbologia quanto à comunicação, da ligação que acaba sendo transformada com a tecnologia para o uso da mensagem de texto, por exemplo, que se torna permanente, a questão que envolve o seu estilo também quanto à identidade do assassino, da máscara, isso tudo que foi aplicado em Pânico, que foi usado em outros filmes da sua filmografia, se faz presente de um modo ou de outro em Sick. E você nota isso desde a introdução, quando esse filme ele tem uma abordagem e um peso especial para o período de isolamento da pandemia, e isso é colocado também para reflexão pelo próprio Kevin Williamson, para aí conseguir lidar com esse slasher que está alinhado a esse amplo comentário social que é feito. Vai gerar uma certa repercussão e polêmica quanto ao teor do texto? Sim, mas é mais um slasher, né, que consegue essa visibilidade por conta da assinatura do roteirista. Logo no começo da pandemia, as amigas Parker e Miri, interpretada por Gideon Adlon e Bentley Millian, decidem fazer quarentena em uma casa isolada à beira de um lago. Acompanhando as notícias, elas pensam que estão seguras, até que notam que mais pessoas também podem estar no local. Desde 2020, pessoal, já tivemos a produção de vários filmes que tentam aproveitar esse cenário de pandemia, ao menos para estabelecimento. Sick faz isso de algumas formas. Primeiro, de trazer o contexto lá dos dias iniciais, de abril de 2020. Então, quando você vai ter aquela corrida nos supermercados, algumas pessoas usando máscaras, outras ainda confusas, o que fazer, o que não fazer, né? As prateleiras vazias, o pessoal atrás de papel higiênico. O intermediário, que é usado como um discurso da televisão, da informação, da repercussão com grandes nomes. Então, ali você tem já o começo do Anthony Fauci sendo usado justamente, né, pelas grandes redes de TV dos Estados Unidos. E depois, como todo esse discurso do isolamento e da quarentena acaba atingindo a vida de todos os personagens do filme. E Sick não deixa dúvidas de que o Kevin Williamson aproveita de muitos elementos de seus filmes anteriores. Por exemplo, ele herda parte de uma simbologia consagrada em Pânico, como a preocupação com a comunicação, sendo também uma ponte para contato prévio entre assassinos e possíveis vítimas, com essa sensação de perseguição na qual o espectador tem um ângulo privilegiado para notar a entrada de um vilão em cena, e também outros fatores quanto à identidade e método de ataque, do rosto coberto com a máscara até a preferência pela faca. Existe também uma questão muito interessante na filmografia do Kevin Williamson, que muitas vezes você tem um bloco de introdução, isso aconteceu muito na franquia Pânico, que pode ser completamente isolado do resto do filme, só que da mesma forma esse bloco de introdução ele acaba te dando conta do risco e do perigo envolvido. Sick mais uma vez faz isso também. E nesse trabalho dirigido pelo John Hyams você vê que existe um foco total quanto aos barulhos, por exemplo, a de tentar gerar esse medo e tensão pelo o que está acontecendo e dessa visão privilegiada que o espectador tem quanto a presenças que os personagens não sabem e que podem representar então esse grande risco, claro, né, com aquela questão toda que envolve a morte e que envolve uma dinâmica tradicional de slasher. Eu penso que Sick é um filme que no cinema provavelmente teria dificuldade de conseguir justamente um amplo alcance, porque também é muito curto, 1h20 de duração apenas. Para a adição de catálogo de um serviço de streaming como o Peacock, no entanto, se torna uma opção bem interessante, porque é um filme direto, é um filme rápido, é aquele longa que ele propõe uma discussão externa quanto a um cenário de pandemia e, de certo modo, isso se torna fundamental. Então você pode, né, gerar até uma questão do ame ou odeie só pelo tratamento disso na narrativa. E o principal desafio desse filme, na minha opinião, pro Kevin Williamson, é que você não está recheado daquele slasher com vários e vários personagens. Você tem um bloco de introdução e depois uma questão quanto a isolamento e quarentena. Então, é um isolamento que ele precisa também te trazer um risco, o que existe nesse risco, o que pode representar quanto ao uso da identidade de um assassino, e se torna diferente também. Existe uma simbologia, como eu falei, que acaba sendo herdada de Pânico. O desenvolvimento ele preza muito mais pelo cenário de pandemia. Então eu vejo a articulação de algumas surpresas que não se tornou assim essencial para o meu caso para gostar do filme, até porque eu penso que o traço de humor aqui do Williamson
está muito atrelado lá às incertezas, ao período de isolamento, às dúvidas que existiam lá em abril de 2020, por exemplo. Nem sempre efetivo, um comentário ácido, afiado, ainda assim, e um slasher um tanto quanto diferente na medida como explora as mortes, por exemplo. Para Sick, eu dou nota 6. Sick é apenas o primeiro lançamento desse ano que tem o envolvimento do nome Kevin Williamson, que é produtor executivo de Pânico 6, que vai chegar em breve nos cinemas, e que também é produtor de um filme chamado The Georgetown Project, que é um filme lá de 2019 que vem sendo adiado, um terror estrelado pelo Russell Crowe, que finalmente então vai chegar também entre cinema ou serviço de streaming durante o ano. Pelo menos essa é a confirmação até o momento. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!